Era uma vez um jovem chamado Jacó. Ele morava em uma terra distante e um dia partiu em uma longa viagem. Jacó caminhou, caminhou e caminhou até que o sol começou a se esconder atrás das montanhas. Estava ficando escuro e Jacó decidiu que era hora de descansar. Sentou-se em uma pedra e usou uma outra pedra como travesseiro. Era uma noite estrelada e Jacó logo fechou os olhos. Foi então que ele teve um sonho muito especial. Jacó sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. E adivinhe só! Os anjos de Deus subiam e desciam essa escada brilhante. Mas isso não era tudo. No topo da escada, Jacó viu o próprio Deus, que falou com ele. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e Isaque, teus pais, disse Deus. A terra onde estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Sua família será tão numerosa como o pó da terra. Jacó ficou maravilhado e não acreditava no que estava ouvindo. Deus também prometeu que estaria sempre com ele e traria ele de volta em segurança para essa terra. Quando Jacó acordou, ele estava tão emocionado com o sonho que exclamou: este lugar é muito especial. Aqui é a casa de Deus e a porta do céu. Então, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e a colocou em pé. Ele derramou óleo sobre ela e deu ao lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Daquele dia em diante, Jacó sempre se lembrava do sonho incrível e da promessa de Deus. Ele sabia que nunca estaria sozinho, porque Deus sempre cuidaria dele e de sua família. E assim, Jacó seguiu sua viagem com o coração cheio de alegria e esperança, sabendo que havia encontrado um lugar especial onde sempre poderia se lembrar do amor de Deus. Era uma vez um jovem chamado José, que vivia em Canaã com seu pai Jacó e seus 11 irmãos. José era o filho favorito de Jacó, o que despertava ciúmes em seus irmãos. Um dia, Jacó deu a José uma linda túnica de várias cores, o que fez os irmãos ficarem ainda mais invejosos. Eles decidiram se livrar de José e o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Mesmo sendo escravo, José era muito inteligente e trabalhador. Ele ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como responsável por toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar mentiu sobre José dizendo que ele havia feito algo errado, e então José foi preso. Na prisão, José continuou sendo uma pessoa boa e ajudou outros prisioneiros. Ele interpretou os sonhos de 2 deles, um copeiro e um padeiro. Um dia, o faraó teve 2 sonhos estranhos e ninguém conseguia interpretá-los. O copeiro lembrou de José e falou sobre ele ao faraó. José foi chamado e, com a ajuda de Deus, revelou o significado dos sonhos. Haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou tão impressionado que nomeou José como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos para enfrentar os anos de escassez. Os anos de fome começaram e o Egito estava preparado graças à sabedoria de José. Pessoas de todas as partes vinham ao Egito comprar alimentos, inclusive os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. Ele decidiu testá-los para ver se tinham mudado. Após algumas idas e vindas, José viu que seus irmãos estavam arrependidos do que haviam feito. Então ele revelou sua identidade e todos ficaram muito surpresos e emocionados. José perdoou seus irmãos e trouxe toda a sua família para viver no Egito, onde puderam sobreviver à fome. E assim, José se tornou um herói no Egito e mostrou que com coragem, bondade e perdão podemos superar qualquer dificuldade. E todos viveram felizes para sempre. Era uma vez, em um país muito distante chamado Aram, vivia um homem chamado Naamã. Ele era um grande comandante do exército, muito corajoso e respeitado por todos. Mas, apesar de toda a sua bravura, Naamã sofria de uma doença terrível chamada lepra. Essa doença deixava sua pele cheia de manchas e fazia Naamã muito triste. Na casa de Naamã trabalhava uma menina israelita, que havia sido levada cativa de sua terra natal. Essa menina, embora longe de casa, era muito bondosa e sempre procurava ajudar a todos. Ela percebeu a tristeza de Naamã e teve uma ideia brilhante. Um dia, a menina foi até a esposa de Naamã e disse: se o meu senhor fosse ao profeta que está em Samaria, ele poderia curá-lo de sua lepra. A esposa de Naamã contou ao marido sobre o que a menina disse, e Naamã decidiu tentar.
Ele foi até o rei de Aram, que lhe deu cartas de recomendação para o rei de Israel. Então, Naamã partiu em uma longa viagem, levando consigo presentes de ouro, prata e roupas finas. Quando Naamã chegou a Israel, entregou as cartas ao rei, que ficou muito preocupado, pois não sabia como curar a lepra. Porém, o profeta Eliseu ouviu falar da chegada de Naamã e mandou um recado ao rei, dizendo: envie Naamã até mim, para que ele saiba que há um profeta em Israel. Naamã foi até a casa de Eliseu, mas o profeta nem sequer saiu para recebê-lo. Em vez disso, enviou um mensageiro com uma instrução: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne será restaurada e você ficará limpo. Naamã ficou muito bravo ao ouvir isso. Ele esperava que Eliseu viesse até ele, invocasse o nome de Deus e tocasse suas feridas para curá-lo. Além disso, ele achava que os rios de Damasco, sua cidade natal, eram melhores do que todos os rios de Israel. Por isso, Naamã quase voltou para casa sem fazer o que Eliseu havia mandado. Mas seus servos se aproximaram dele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Então, por que não fazer o que ele disse, já que é uma coisa tão simples? Naamã pensou, ouviu os conselhos dos seus servos e decidiu ir ao Rio Jordão. Quando Naamã se mergulhou no rio pela 7ª vez, algo incrível aconteceu. Sua pele ficou limpa e sem manchas, como a pele de um jovem menino. Naamã ficou tão feliz e agradecido que voltou à casa de Eliseu para agradecer. Ele disse: agora eu sei que não há outro Deus em toda a terra senão o de Israel. Por favor, aceita um presente meu. Mas Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. E por mais que Naamã insistisse, Eliseu não aceitou. Naamã então pediu permissão para levar consigo um pouco de terra de Israel, dizendo: de agora em diante, seu servo não oferecerá sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Eliseu concordou e despediu Naamã em paz. E assim, a bondosa ação de uma pequena menina israelita trouxe cura e alegria para um poderoso comandante e mostrou a todos o poder do Deus de Israel. Era uma vez, muitos e muitos anos atrás, um povo chamado israelita que vivia como escravo no Egito. Eles trabalhavam de sol a sol, sem descanso, sempre comandados com dureza pelos egípcios. Um dia, Deus escolheu um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Moisés, que tinha um grande coração e muita coragem, aceitou a missão e foi até o faraó, o rei do Egito, pedir a libertação dos israelitas. Mas o faraó não quis deixar o povo ir embora e fez Moisés e os israelitas sofrerem ainda mais. Deus então enviou 10 terríveis pragas ao Egito para mostrar seu poder e fazer o faraó mudar de ideia. Depois da 10ª praga, que foi a mais assustadora de todas, o faraó finalmente deixou que os israelitas fossem embora. Então, liderados por Moisés, o povo começou uma longa jornada até a liberdade. Com a ajuda de Deus, eles caminhavam dia e noite, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas o coração do faraó se endureceu novamente e ele decidiu perseguir os israelitas com seu exército. Quando os israelitas chegaram à beira do Mar Vermelho, viram que estavam encurralados. À frente deles estava o Mar Profundo e, atrás, o exército do faraó se aproximava rapidamente. O povo ficou desesperado e muitos começaram a reclamar com Moisés. Por que nos trouxe aqui para morrer no deserto? Seríamos melhores como escravos no Egito do que mortos aqui. Mas Moisés confiava em Deus e sabia que ele haveria de salvar seu povo. Deus então falou a Moisés: estende o teu cajado sobre o mar. E Moisés assim fez. De repente, um forte vento começou a soprar, abrindo um caminho seco no meio do mar. As águas se ergueram como paredes enormes, uma de cada lado, e o povo de Israel começou a atravessar pelo meio do mar, sobre terra seca. As crianças olhavam maravilhadas para os peixes nadando nas paredes de água ao lado delas. Quando todos os israelitas chegaram ao outro lado, o exército do faraó já estava bem perto. Os soldados e seus carros de guerra começaram a atravessar o caminho no meio do mar, mas Deus fez as rodas dos carros se atolarem, e eles não conseguiam avançar. Então, Deus disse a Moisés para estender novamente o cajado sobre o mar. Moisés o fez e as águas voltaram ao lugar, cobrindo todo o exército do faraó. Nenhum dos seus soldados sobreviveu. Do outro lado do mar, os israelitas estavam salvos. Todos começaram a cantar e a louvar a Deus por sua grande salvação.
Moisés e sua irmã Miriam lideraram uma grande festa, cantando e dançando de alegria. A partir daquele dia, o povo de Israel sabia que Deus estava sempre presente para protegê-los e guiá-los. E assim, sob a liderança corajosa de Moisés e com a ajuda do poderoso Deus, os israelitas continuaram sua jornada para a terra prometida, certos de que nada poderia impedir os planos de Deus para o seu povo.